O Bahia entra na última semana de recesso e vai voltar a treinar já na semana que vem. A pergunta que eu te faço é a seguinte: e os reforços, Cadu Santoro? Quem vem, quem sai desse Bahia? Quais são as posições que a gente julga como posições carentes nesse tricolor baiano? E a base, vai ser ou não vai ser utilizada? Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo e peço para você que está chegando comigo, por gentileza, você deixar o like, se inscrever aqui na Gol TV, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então, na moral, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda muito a gente, ajuda demais o crescimento do nosso canal, tá bom, meus amigos? Olha só, o elenco do Bahia vai ter mais uma semana aí de recesso, tá? No meio dessa temporada, antes do retorno oficial das atividades, que vai acontecer, evidentemente, lá no CT Evaristo de Macedo, né? E o foco total é buscar aí uma vaga direta na Libertadores da América. Esse vai ser o foco do Bahia nesse início, nessa volta dos treinamentos, para que o Bahia possa ir direto para a Libertadores, mas antes de pensar na Libertadores, tem que pensar em ganhar, né? Tem que pensar em se reforçar, tem que pensar em montar um time melhor, né? Porque o time do Bahia tá muito ruim mesmo, tá? Logo após o jogo vencido, né, diante lá da equipe do Botafogo no fim de maio, o Bahia confirmou um cronograma aí para esse mês de junho que conta com um total de 3 semanas de folga pro elenco e meio essa pausa aí para a Copa do Mundo, tá, meus amigos? Então, 3 semanas de folga do elenco devido a essa Copa do Mundo, aproveitando aí para abater férias, dentre outras coisas, tá? E tem data remarcada, né? Aliás, tem reapresentação marcada para o dia 22, tá? O elenco entra, portanto, na última semana de recesso. Alguns jogadores têm mostrado que busca aproveitar aí o período para reforçar a parte física, como foi o caso do Eric Pulga, né? Eric Pulga, que divulgou um vídeo treinando. Enfim, eu acho muito maneiro isso. Os jogadores sabem que eles não podem voltar muito mal, né? Porque para recuperar eles podem acabar perdendo espaço. E alguns atletas divulgaram vídeos aí nas suas redes sociais mostrando treinando, né? E o Eric Pulga foi um desses, tá? Outros jogadores aproveitaram a folga para poder viajar. O Caio Alexandre, por exemplo, ele publicou uma foto ao lado do volante João Neves, da seleção portuguesa, lá nos Estados Unidos. Por outro lado, há também os jogadores que estão em fase de recuperação, que precisam utilizar o recesso para tratamento das suas respectivas lesões. São eles o Juba, Léo Vieira, Kiko Oliveira, o Iago Borducci, o Juan Pablo também, tá? Já tem feito algumas sessões de transição física para tentar retornar aos jogos, pelo menos do time sub-20, para ganhar ritmo de jogo, né? Essa é por a realidade, tá? A tendência é que no próximo jogo da equipe do Bahia, que seja a partida atrasada contra a Chapecoense. Então, a tendência é que o próximo jogo do tricolor baiano seja esse jogo contra a Chapecoense. A CBF definiu dia 17 ou 18 de julho como data possível para esse confronto, tá? No entanto, ainda não há uma definição correta e definitiva dessa data. Por sua vez, a equipe da Chapecoense não vê a antecipação do retorno do brasileiro como favorável, né, já que atuou no último dia 7 na final da Copa Sul-Sudeste e, portanto, tem uma semana a menos de descanso. As datas aí confirmadas de retorno da Série A após a Copa do Mundo é dia 22 e 23 de julho, e o Bahia vai visitar aí o Atlético Mineiro em um desses 2 dias, tá bom? Então a volta oficial mesmo do tricolor baiano no Campeonato Brasileiro vai ser visitando a equipe do Atlético Mineiro, tá, meus amigos? Ontem eu fiz um vídeo que eu falei sobre a seleção brasileira e Luciano Juba, né? Que a gente vê que a seleção foi convocada toda errada, sabe? Foi escalada errada, tá uma merda. Desculpa a palavreada, mas tá uma merda. E aí a gente sabe que o Luciano Juba, ele tá machucado, enfim, a gente não sabe até que ponto isso tiraria definitivamente ele da Copa, ou se durante a Copa ele poderia estar, né? Pelo que a gente sabe, ele ainda não tá 100% recuperado, tá se recuperando, né? Enfim, então eu acho que teoricamente o Luciano Juba, com essa contusão que ele teve, ele estaria fora da Copa em caso de convocação, né? Mas é um lixo que tá jogando na seleção brasileira, e você leva o Danilo e o Alexandre para jogar nas laterais, e você começa a Copa com o Ibanhas e com o Douglas Santos. Nenhum deles que eu citei aqui tem números melhores do que o Luciano Juba, tá? Outra coisa que eu queria falar, meus amigos, é que a base do Bahia, isso aí já foi tema de reunião, tá? Tema de reunião interna, já trouxe aqui em vídeo para vocês, de que a base do Bahia vai ser utilizada nesse meio do ano para frente. A gente sabe que o Rogério Ceni ele é muito reticente, o Rogério Ceni ele tem muita dificuldade em utilizar a base, ele não gosta, não é dificuldade, ele não gosta, ele não tem paciência para poder utilizar a base, mas não pode ele ter uma base como essa do Bahia, com o Cauê Furquim, né? Eu vou citar só alguns, Del, Juan Pablo, né? Eu devo estar esquecendo outro, e não usar, esperando a promessa de contratação que não vai acontecer. Essa base do Bahia tem jogador que vale 300, 350 milhões.
Então você precisa utilizar esses jogadores, você precisa ser inteligente, já que você não contrata, você precisa formar. E quando você forma um jogador da base, né, teoricamente, vamos dizer assim, você tá lapidando uma pedra bruta do clube que mais pra frente pode custar, pode render, melhor dizendo, milhões para a instituição. Então, existiu uma reunião interna para saber as questões de reforço. A gente vem cobrando aqui também constantemente a promessa que foi feita de que o Cadu Santoro... Na verdade, o Cadu Santoro não prometeu dar entrevista. O Cadu Santoro não prometeu dar entrevista. Quem falou na coletiva foi o Rogério Ceni. Não, que o Cadu vai falar, o Rogério Ceni jogou essa bomba pro Cadu. E o Cadu não falou. Ele não falou. Né? Eu não sei se internamente falou, pô, Rogério, tu me ferrou, pô. Tu falou que eu ia falar, não estava previsto, eu não estava querendo. E acabou que se escondeu de novo. E aí, isso para mim fica muito nítido e muito notório de que até o próprio Rogério Ceni tá cansado de tomar porrada sozinho. Até o próprio Ceni tá cansado de tomar porrada sozinho. Fala assim, porra, eu tô aqui tomando porrada direto, eu tô aqui sendo agredido direto, tomando surra direto, e o Cadu tá ligando o salário dele tranquilão, e é ele que deveria estar dando as explicações de 80% das perguntas na coletiva de imprensa. Né? É um assunto chato, é um assunto batido, mas a gente precisa, de alguma forma, como eu posso dizer, continuar cobrando e continuar perguntando por que ele não fala, por que ele se esconde, né? Porque é necessário. Quando você vê as contratações dele, de Léo Vieira, Roman Gomes, beleza, um lateral ali promissor, mas você vê a tentativa de trazer o Júnior Santos, que agora o Botafogo está desesperadamente lá tentando se desfazer do Júnior Santos, né? O Léo Vieira foi um absurdo. Você foi na última janela para trazer o goleiro do pior time do campeonato, né? E aí você precisando de um atacante, você me traz o Everaldo. Enfim, isso é batido, isso é chato, eu não gosto nem mais de falar isso, que isso enche a porra do saco. Mas só que a gente tem que trazer aqui para esse vídeo poder chegar, as cobranças continuarem, para que as coisas elas possam ir mudando, né, gradativamente nessa temporada. Então, meus amigos, o que eu queria falar aí para vocês é que houve uma reunião interna onde foi discutido várias situações, e uma dessas situações é o uso da base, tá? Porque a tendência é a seguinte, já que a gente não tem dinheiro para contratar, já que não temos condições de contratar, a gente vai ter que usar a base. E a gente sabe que o Rogério Ceni não gosta, ele não tem paciência. A minha grande preocupação é que com a chegada do Alejo Vélez, né, eu falava Alejo Vélez, e assim como falam lá na Argentina, mas muita gente me corrigindo, é Alejo Vélez. Beleza, então eu vou falar Alejo Vélez como vocês querem. É ele achar que o Alejo Vélez não está pronto. Assim como também ele ficou teimando com o Lúcio Rodrigues. Lembra? O Lúcio não está pronto. O Lúcio não está pronto. Aí quando o Lúcio se fez pronto, ele foi embora. Até quando o Del vai precisar estar pronto? O Juan Pablo, o Cauê Furquim, né, Suassuna. Quando eles estiverem prontos, eles vão embora. Porque o Bahia não vai utilizar, porque o seu treinador ele cisma em não utilizar os moleques, porque na cabeça dele ele não está pronto. Se ele não está pronto, você como treinador, que recebe muito bem para isso, você precisa moldar esses jogadores para que eles possam ficar prontos o mais breve possível. Né? E aí a gente está ansioso para ver como é que vai ser o Alejo Vélez. Eu acho que não tem que inventar o Alejo Vélez. E é um pouco assustador às vezes que eu vi o Rogério Ceni no Flamengo, ele pegando o Rodrigo Muniz e botando de lado, porque falou que ele marca muito bem. Ele recompõe a marcação muito bem. Ele pegou o Muniz, cara, o Muniz, que agora tá no Fulham, né? Botou pra jogar de ponta. No próprio Bahia, em alguns momentos, ele fez isso com o Everaldo. Qualquer torcedor que não acompanha o Bahia sabe que o Everaldo não é esse cara para jogar de lado. Espero que com o Alejo Vélez, né, o Alejo Vélez, né, ele possa colocar o jogador no seu devido lugar. Eu estou muito ansioso para ver esse jogador jogar. Falei com alguns companheiros da imprensa argentina que tem muito boa referência sobre esse atleta. É um fazedor de gols e diferentemente do que muita gente imagina, ele não é um cara lento. Ele não é um 9 trombador. Ele é um 9 técnico que tem velocidade, que tem drible, sabe? Que sabe jogar de pivô, mas sabe jogar de frente também pro adversário. Então eu estou bastante ansioso aí para ver esse jogador, tá bom? Deixa eu ler a galera aqui do chat, é por isso que eu peço pra você deixar o seu comentário aqui no vídeo, porque a gente sempre lê aqui os comentários do vídeo, então dá essa moral, ó. Deixa eu abraçar aqui o Thiago de Aragão, um abraço pra você, ele botou, já pensou a Argentina campeã de novo? O Thiago Silva, os comentaristas estavam reclamando que o lateral do Brasil não apoiava o ponta, e eu pensando aqui, é justamente o ponto forte do Luciano Juba. Cara, o Juba, além de apoiar, o Juba tem uma deficiênciazinha defensiva, no 1 contra 1, mas ofensivamente ele é muito, muito diferenciado. José Raimundo, boa tarde, Jonas e meus amigos tricolores. Acho que ontem o time foi muito mal escalado, muito espaçado no meio campo.
E o Van Dijk Almeida, ele bota: eu assisti o jogo Haiti-Escócia e apesar da Escócia ter ganhado de 1-0, pelo certo o jogo seria para ser empate, porque o Haiti jogou muito e não sei se essa seleção passa fácil pelo Haiti. Tem muita gente achando que o Brasil tem que fazer saldo, tem que golear o Haiti. Eu vi o jogo também Haiti e Escócia, e a Escócia é um time do mesmo patamar, vamos dizer assim, de Marrocos. Foi 1-0 e, como eu disse, como o nosso amigo Van Dijk disse aqui, o placar moral era para ser empate. E acabou sendo 1-0 aí para a Escócia. O Brasil não vai ter sossego e não vai ter jogo fácil contra a equipe do Haiti não, tá bom? Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. E eu te peço o seguinte, tá? Comenta aqui no final aqui desse vídeo, faça a sua pergunta, a sua observação, que a gente vai ler amanhã de manhã aqui no vídeo do canal, tá bom? Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!